Deus havia escolhido a Itália como uma segunda Jerusalém, mas como castigo por seus pecados, ela foi invadida pelos inimigos. Seguindo em meu estado habitual, entre privações, dores e amarguras, especialmente pelos muitos males que se percebem pela entrada de estrangeiros na Itália, eu suplicava ao bom Jesus para que detivesse os inimigos e lhe dizia: era esta, talvez, a inundação sobre a qual tu falavas nos dias passados? E o bom Jesus, ao vir até mim, disse: minha filha, era exatamente esta a inundação sobre a qual te falava, e a inundação continuará a correr. Os estrangeiros continuarão a invadir a Itália. Ela muito mereceu. Eu havia escolhido a Itália como uma segunda Jerusalém e, em troca, desconheceu minha lei, negou-me os direitos que me eram devidos. Posso dizer que ela não mais se comportava como um ser humano, mas como uma fera, e sob o pesado flagelo da guerra, nem mesmo fui reconhecido. Ela optou por continuar sendo minha inimiga. Justamente mereceu a derrota, e continuarei a humilhá-la até que seja reduzida ao pó. E eu, interrompendo: Jesus, o que estás dizendo? Pobre pátria minha, como será dilacerada? Jesus, tem piedade, detém a invasão do estrangeiro. E Jesus: minha filha, com grande dor devo permitir que o estrangeiro avance. Como não ama as almas como eu? Desejarias a vitória delas, porém, se a Itália vencer, resultará na ruína das almas. Sua soberba deve chegar a tal ponto que arruinará o pouco de bem que ainda resta na nação. Ela seria apontada aos povos como uma nação que sabe viver sem Deus. Minha filha, os flagelos continuarão. Os países serão devastados. Eu os despojarei de tudo. O pobre e o rico serão uma só coisa. Eles não quiseram conhecer as minhas leis. Fizeram da terra um Deus para si mesmos, e eu, ao despojá-los, os farei reconhecer o que é a terra. Purificarei a terra com fogo, pois é tanto o mau cheiro que exala que não posso tolerá-la. Muitos serão sepultados nas chamas, e assim restaurarei a terra. É necessário. A salvação das almas o exige. Eu já tinha dito há muito tempo sobre esses flagelos. O tempo chegou, mas ainda não completamente. Outros males virão. Restaurarei a terra. E eu, meu Jesus, aplaca-te. Por ora basta. E ele: não, tu reza e eu tornarei o inimigo menos cruel. 2 de novembro de 1917. Para salvar as almas, Deus é obrigado a destruir a terra e as coisas belas que prendem o homem. Jesus fará desaparecer a santidade das virtudes para fazer reaparecer a santidade de viver em sua vontade. Continuando em meu estado ainda mais doloroso, meu sempre amável Jesus vem e foge como um relâmpago
e não me dá tempo sequer de lhe rogar pelos muitos males que a pobre humanidade sofre, especialmente minha querida pátria. Que golpe em meu coração a entrada dos estrangeiros nela. Eu acreditava que Jesus havia me dito antes para me fazer rezar. E se ao vê-lo eu lhe suplico, ele me diz: serei inexorável. E se eu insisto, dizendo: Jesus, não quer ter compaixão? Não vês como os países estão destruídos? Como o povo está nu e com fome? Ah, Jesus, como te tornastes duro? Ele respondeu: minha filha, não me importo com as cidades, as grandezas da terra, mas me importo com as almas. As cidades, as igrejas e outras coisas, depois de destruídas, poderão ser reconstruídas. No dilúvio, eu não destruí tudo? E depois, não foi tudo refeito? Mas as almas, se elas se perdem, é para sempre. Não há quem as devolva para mim novamente. Aí eu choro pelas almas, por causa da terra. Elas desconheceram o céu, e eu destruirei a terra. Farei desaparecer as coisas mais belas, que como laços atavam o homem. E eu: Jesus, o que estás dizendo? E ele: coragem, não desanimes. Eu seguirei em frente, e tu vem ao meu querer. Vive nele, para que a terra não seja mais a tua morada, mas que a tua morada seja eu mesmo. E assim estarás completamente segura. O meu querer tem o poder de tornar a alma transparente, e como a alma é transparente, aquilo que eu faço se reflete nela. Se eu penso, o meu pensamento se reflete em sua mente e se torna luz. E o dela, como luz, se reflete em mim. Se eu olho, se falo, se amo, etc., como tantas luzes se refletem nela e ela em mim, de modo que estamos em reflexos contínuos, em comunicação perene, em amor recíproco. E como eu estou em toda parte, os reflexos dessas almas chegam até mim no céu, na terra, na hóstia sacramental, nos corações das criaturas, onde quer que seja e sempre. Eu dou luz e elas me enviam luz. Eu dou amor a elas e elas me dão amor. São minhas moradas terrenas, onde me refugio da repulsa das outras criaturas. Oh, como é belo viver em meu querer! Agrada-me tanto que farei desaparecer todas as outras santidades, sob qualquer outro aspecto de virtude, nas gerações futuras, e farei reaparecer a santidade de viver em minha vontade, que são e serão não santidades humanas, mas divinas, e sua santidade será tão alto que, como sóis, eclipsarão as estrelas mais belas dos santos das gerações passadas. Por isso, quero purificar a terra, pois é indigna desses portentos de santidade. 20 de novembro de 1917. A partir de Luísa, Deus deseja estabelecer a santidade de viver na divina vontade, que foi a própria santidade de Jesus na terra. Uma vez alcançado o fim, não serão mais necessários os meios, nem mesmo os sacramentos e as coisas externas. Retomo para obedecer. Meu sempre amável Jesus parece que deseja falar sobre viver em seu santíssimo querer,
Parece que enquanto fala sobre sua santíssima vontade, ele esquece tudo e faz esquecer tudo. A alma não encontra outra coisa, outro bem, além da necessidade de viver em seu querer. Portanto, meu doce Jesus, depois de eu ter escrito no dia 20 de novembro sobre seu querer, descontente comigo, disse-me: minha filha, tu não dissestes tudo. Quero que não negligencies escrever nada. Quando eu falo sobre o meu querer, mesmo as menores coisas, porque todas serão úteis para o bem das gerações futuras. Em todas as santidades sempre houve santos que foram os primeiros a iniciar um tipo de santidade. Assim houve o santo que iniciou a santidade dos penitentes, outro que iniciou a santidade da obediência, outro da humildade, e assim por diante, com todas as outras santidades. Agora, o início da santidade em viver em meu querer. Quero que seja tu, minha filha. Todas as outras santidades não estão isentas de desperdício de tempo e de interesse pessoal, como, por exemplo, uma alma que vive totalmente atenta à obediência, há muito desperdício de tempo. Aquele falar e falar contínuo a distrai de mim, prefere a virtude ao invés de mim, e se não tem a oportunidade de receber todas as ordens, vive inquieta. Outra que sofre as tentações, ó, quanto desperdício de tempo! Nunca se cansam de relatar todas as suas provações e preferem a virtude do sofrimento ao invés de mim. E muitas vezes essas santidades acabam se desfazendo, mas a santidade de viver em meu querer está isenta de interesse pessoal e de desperdício de tempo. Não há perigo que me troquem pela virtude, porque o viver em meu querer sou eu mesmo. Esta foi a santidade de minha humanidade na terra e, portanto, fiz tudo e por todos, sem sombra de interesse. O interesse próprio remove a impressão da santidade divina. Por isso, nunca pode ser um sol. No máximo, por mais belo que seja, poderá ser uma estrela. Portanto, quero a santidade de viver em meu querer. Nestes tempos tão tristes, a geração precisa desses sóis que a aqueçam, a iluminem e a fertilizem. O desinteresse desses anjos terrestres, tudo pelo bem dos outros, sem sombra de interesse próprio, abrirá o caminho nos corações de todos que receberem a minha graça. Além disso, as igrejas são poucas, muitas serão destruídas. Muitas vezes não encontro sacerdotes para me consagrar. Outras vezes permito que almas indignas me recebam e que as almas dignas não me recebam. Outras não podem me receber, de modo que meu amor fica impedido. Portanto, quero estabelecer a santidade de viver em meu querer. Nela não precisarei de sacerdotes para me consagrar, nem de igrejas, nem de sacrários, nem de hóstias, pois eles serão tudo isso ao mesmo tempo: sacerdotes, igrejas, sacrários e hóstias. O meu amor será mais livre, sempre que desejar me consagrar. Poderei fazê-lo a qualquer momento, dia ou noite,
sem qualquer lugar em que estiverem. Oh, como meu amor terá plena vazão! Ah, minha filha, a geração presente merecia ser totalmente destruída, e se permitir que algo dela reste, será para formar esses sóis da santidade de viver em meu querer, que a meu exemplo restituirão tudo o que as outras criaturas passadas, presentes e futuras me deviam. Então a terra me dará verdadeira glória, e meu fiat voluntas tua, assim na terra como no céu, terá cumprimento e realização. 27 de novembro de 1917, Livro do Céu, volume 12, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta.